Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast do Conselho Regional de Lisboa, o Pode Esclarecer, hoje com o tema crime violento, trauma e a aplicação da lei. Hoje, mais uma vez, como tem sido a panagem do Conselho Regional de Lisboa, temos um podcast sem advogados, uma vez que os oradores e as pessoas que vão falar são de outras áreas que não a advocacia. De facto, a nossa preocupação tem sido muito ouvir pessoas para além da advocacia, não limitar os espaços de debate a advogados. Naturalmente convidamos e continuaremos a convidar naturalmente advogados, mas não é necessariamente sempre assim e hoje é mais um exemplo. Temos connosco hoje o Dr. António Castanho, psicólogo clínico e psicoterapeuta, e a doutora Ana Chinita Rodrigues, juíza de família e menores em Setúbal. Eu iniciaria a palavra e passaria a palavra ao Dr. António Castanho, não sem antes dizer o seguinte, até porque fizemos um podcast no Conselho Regional sobre crianças e família, qual o futuro do advogado. E há duas ou três conclusões que eu queria já lançar antes da intervenção inicial do Dr. António Castanho, que tem a ver com estamos num ramo do direito em que a sensibilidade e a formação na área são essenciais. Não basta ter tribunais de competência especializada como na família, é necessário que as pessoas que estão lá tenham essa sensibilidade e formação e naturalmente sejam acompanhadas por pessoas que as possam apoiar em matérias que não dominem, como por exemplo os psicólogos. É essencial esse tipo de assessoria para que as decisões sejam adequadas ao caso concreto. E, por outro lado, também gostava de referir que as modas em direito à família acontecem muitas das vezes, de repente alguém se lembra de uma moda que é fabulosa, fantástica e toda a gente tem que a seguir. Ora, se há área do direito em que as modas não devem impor modas generalizadas, é a família, porque de facto cada pessoa é uma pessoa específica e cada criança é uma criança específica que tem as suas necessidades específicas e que devem ser respeitadas. Por isso, tudo o que seja padronizar por pronto a vestir parece-me um erro e os magistrados judiciais devem naturalmente julgar e decidir de acordo com as circunstâncias do caso concreto, sem limitação que imponha uma ou outra solução. E, sem mais, passo a palavra ao Dr. António Castanho para fazer uma pequena intervenção inicial e depois iniciaremos a conversa a três. António. Muito bem. Muito obrigado, Dr. João Massano, mais uma vez pelo convite, cumprimentar a doutora Ana Chinita Rodrigues, a minha colega de painel, e eu preparei aqui um pensamento que ao longo aqui da preparação para este podcast considerei que seria importante introduzir este pensamento. Sabemos que para algumas vítimas o envolvimento com os órgãos de polícia criminal, missões de proteção de crianças e jovens, segurança social e tribunais pode exacerbar ou potenciar o trauma que sofreram em resultado da violência sofrida no passado, recente ou distante. São disso exemplos a violência doméstica, a violência sexual, entre outras. Para garantir uma interação eficiente, eficaz e justa com vítimas e arguidos, é essencial considerar o impacto que as experiências de trauma podem ter no andamento do processo, nomeadamente no testemunho e nos direitos das pessoas envolvidas. A audição, entrevista, interrogatório, a presença na sala do tribunal ou nas instalações de um tribunal onde se encontra a pessoa agressora ou a autora do crime, a que se somam deslocações sucessivas e adiamentos podem contribuir para a revitimização da vítima ou a potenciação de traumas, especialmente em casos onde estejam instalados quadros de perturbação de stress pós-traumático. A investigação demonstra que muitas vítimas envolvidas com o sistema de justiça criminal apresentam história de trauma. O trauma resulta do impacto esmagador nos mecanismos de enfrentamento em resposta à percepção ou experiência de ameaça extrema. Se o trauma subjacente não for resolvido, pode causar efeitos adversos contínuos que podem incluir nas vítimas a incapacidade
de lidar com as tensões e exigências normais da vida diária, já não falando destas exigências das deslocações e do contacto com os serviços. Confiar nos relacionamentos, gerir processos cognitivos como a memória, a atenção, o pensamento, regular o comportamento ou controlar a expressão das emoções. Tudo aquilo que, como sabemos, no contacto com os serviços é desafiado. Segundo a definição de trauma da Substance Abuse and Mental Health Services Administration, trauma, e é importante defini-lo, é um evento, uma série de eventos ou um conjunto de circunstâncias vivenciadas por uma pessoa física ou emocionalmente prejudiciais ou ameaçadoras e que têm efeitos adversos duradouros no funcionamento e no bem-estar físico, social, emocional ou espiritual do indivíduo. Resumindo, o trauma é a soma do evento, daquele acontecimento, da experiência que decorre depois desse mesmo evento e do efeito que se prolonga no tempo e, nomeadamente, no contacto que aquela pessoa vai tendo com os serviços. Para que se tenha uma ideia, a perturbação de stress pós-traumático está presente entre 51% a 75% das mulheres vítimas de violência em relações de intimidade. Basta pensarmos no número de participações por violência doméstica que são lançados todos os anos ou que fazem parte das estatísticas. São taxas muito elevadas, muito altas, muito mais altas do que as encontradas na população em geral, que é, em média, cerca de 10,4%. A perturbação de stress pós-traumático surge da exposição a experiências violentas e traumáticas, incluindo, entre outras experiências, a violência sexual e a violência doméstica. Os sintomas incluem, entre outros, memórias, pensamentos, sonhos, imagens intrusivas recorrentes, involuntárias e angustiantes do evento traumático. Reações dissociativas, por exemplo, flashbacks, nas quais a pessoa sente ou age como se o evento traumático estivesse a ocorrer novamente. Essas reações podem ocorrer num contínuo, com a expressão mais extrema na forma de uma perda completa da percepção do ambiente em redor. Sofrimento psicológico intenso ou prolongado ante a exposição a sinais internos ou externos que simbolizem ou se assemelhem a algum aspecto do evento traumático, evento persistente de estímulos associados ao evento traumático, evitamento aos esforços para evitar lembranças externas, pessoas, lugares, conversas, atividades, objetos, situações que despertem recordações, pensamentos ou sentimentos angustiantes acerca de ou associados de perto ao evento traumático, entre outros. E é com isto que as vítimas são obrigadas, por força de vários contactos com os serviços, a contactar. E a incapacidade ou a falta de especialização pode exacerbar estas questões. O trauma pode resultar de um único incidente ou evento traumático ou ser um trauma complexo que é cumulativo de múltiplas vitimizações interpessoais repetidas, causando problemas de saúde e desafios psicossociais. Pessoas que sofreram trauma complexo têm muitas vezes necessidades de saúde e segurança interligadas e contacto frequente com os serviços. É importante entender os comportamentos das pessoas afetadas pelo trauma como estratégias ou adaptações comportamentais desenvolvidas para lidar com o impacto físico e emocional de traumas passados. Pessoas com trauma complexo podem beneficiar de uma abordagem informada sobre trauma em todos os serviços de apoio com os quais têm contacto, incluindo tribunais. A interação com os tribunais pode traumatizar novamente as pessoas com histórico de trauma. A incorporação de princípios e práticas informadas sobre trauma pode contribuir para sentimentos de bem-estar e segurança. A prática informada sobre trauma inclui tratar as pessoas com dignidade e respeito, garantir a segurança física e emocional dos participantes sem sacrificar a segurança ou a formalidade dos procedimentos, nomeadamente os judiciais. Existem algumas componentes de que os serviços devem estar capacitados ou informados relativamente a trauma. Por exemplo, ao nível da comunicação, o trauma pode influenciar a forma como as pessoas, vítimas e agressores, percebem o que os profissionais dos serviços dizem e como o dizem. Usar uma linguagem que expresse preocupação e seja menos crítica, negativa e punitiva tem um efeito positivo sobre aqueles afetados pelo trauma. Clareza, fornecer esclarecimentos sobre o que vai acontecer, pode aliviar a tensão e o medo, diminuindo a possibilidade de interrupção do trabalho. Compreender o que vai acontecer ajuda a gerar uma percepção de segurança física e emocional nas pessoas afetadas por trauma.
Segurança, muitas práticas ainda incluem a colocação dos intervenientes no mesmo espaço físico, à mesma hora, incluindo depor e ao ser interrogado, o que pode constituir um momento de elevado stress, mesmo para quem não tenha um histórico de trauma. É importante também reconhecer que as memórias associadas a eventos e experiências traumáticas, incluindo a experiência de vitimização por violência doméstica e sexual, são muitas vezes fragmentadas, desorganizadas e sem coerência. Perceber isto é absolutamente essencial. As vítimas podem lembrar-se apenas de sensações ou emoções, em vez de detalhes cronológicos dos eventos. Podem descrever eventos com pouca evidência de angústia ou emoção. Isso não significa que não tenham sido vítimas. E podem não ser capazes de descrever como se sentiram quando a violência estava a acontecer. Os fenómenos de luta, fuga ou congelamento, menos percebido por profissionais não especializados, são fatores a ter em conta. Detalhes e emoções podem ser armazenados separadamente um do outro. Quando é suscitada a memória pela polícia ou tribunal, a narrativa pode ser desorganizada, com variabilidade e erros na lembrança ao longo do tempo. Experiências emocionais muito intensas podem levar a memórias distorcidas e amnésia, o que significa que as testemunhas podem não dar uma narrativa coerente de um evento ou de uma experiência traumática. A própria experiência de ser forçada a falar sobre o tema pode desencadear um flashback traumático, fazendo com que a testemunha fique confusa ou desorientada, podendo consequentemente ficarem ansiosas, esquecer momentaneamente onde estão ou serem incapazes de entender ou responder a perguntas. Estas pessoas podem por vezes ser percebidas como desprovidas de credibilidade ou confiabilidade. Uma compreensão do impacto do trauma na memória e nas respostas das pessoas afetadas pode melhorar o impacto na percepção de credibilidade e confiabilidade das testemunhas. Os profissionais devem assegurar sempre que praticável e onde os recursos permitam que quaisquer consequências adversas associadas sejam analisadas ou pelo menos mitigadas. E a este propósito, estou mesmo a terminar, encontrei no site da National Judicial College dos Estados Unidos, no Nevada, um artigo a este propósito com o seguinte título: Justiça processual e trauma. Como evitamos traumatizar novamente os utentes do tribunal, que achei muito interessante e que aqui trago. Onde estão adiantadas estas sugestões. Antes de sentenciar ou decidir, peça a opinião da vítima diretamente ou por meio de advogado da vítima. Permita que a vítima, quando não estiver a testemunhar, fale de na sala do tribunal ou com uma pessoa de apoio por perto, em vez de se sentar no banco das testemunhas. Mostre que está sempre a escutar. Refira-se a algo que a vítima disse ao explicar a sua sentença para que a vítima possa dizer que foi ouvida. Não critique, culpe ou dê lições à vítima. Provavelmente não tem conhecimento de metade do que a vítima passou. Agradeça à vítima por participar do processo e expresse compreensão na dificuldade em fazê-lo. Diga algo positivo sobre a participação e o futuro da vítima. Reconheça qualquer pessoa de apoio ou família da vítima na plateia e agradeça por terem vindo. Expresse uma apreciação pelo apoio contínuo à vítima. Visite o seu tribunal para ver se existem formas de eliminar as fontes de stress ambiental. Insista no silêncio na sala, sempre que alguém estiver a falar consigo. Tente reduzir ruídos altos, como portas a bater ou pessoas a conversar no exterior. Verifique se a temperatura da sala pode ser mantida dentro dos parâmetros normais. Estamos aqui a falar de coisas que parecem muito insignificantes, mas ruídos e a temperatura de vítimas de stress pós-traumático desencadear comportamentos paradoxais. Procure mudanças estruturais que possam ajudar as vítimas, ajudar as pessoas ou vítimas traumatizadas. Por exemplo, veja se o local onde as pessoas se sentam enquanto esperam para testemunhar ou de outra forma esperam no tribunal podem ser fisicamente separadas, e isso já está muito presente nos nossos tribunais, podem ter causado o trauma na vítima. Se possível, enquanto locais seguros, para que as pessoas possam esperar. Veja se existem salas em andares separados, onde arguidos, vítimas, famílias e amigos possam esperar para evitar o medo de contacto nas instalações. E este foi o pensamento de partida que eu gostaria de trazer para aqui e sou todo ouvidos. Agora também vou-me calar, João, porque de facto queria trazer este pensamento. Eu gostava de, naturalmente, colocar à consideração da doutora Ana Chinita o que disseste, mas também gostava de lhe fazer uma pergunta, que é, a justiça em Portugal é claramente o parente pobre dos direitos fundamentais
E eu diria que as crianças são o parente pobre da justiça na família, porque não acha que estamos perante um sistema que é feito para adultos e que desconsidera muitas das vezes a criança? Doutor João Massano, agradeço primeiramente o convite, que ainda não me foi dada essa oportunidade, obviamente do Conselho Regional da Ordem dos Advogados de Lisboa, na pessoa do Sr. Presidente, do Dr. João. Também quero cumprimentar o Dr. António Castanho, que está aqui no painel comigo. E respondendo à pergunta, eu não preparei um tema para apresentar como fez o Dr. António Castanho, mas estou obviamente totalmente disponível para responder a todas as questões e também para comentar aquilo que o Dr. António Castanho escolheu, e muito bem, porque acho que digamos que toca ali em muita coisa que é importante e que nos falta nos nossos tribunais portugueses e no nosso país. Sr. João Massano, a justiça é claramente o parente pobre, infelizmente. Já andamos ali, agora temos um paralelo que será a saúde também, não é? Que está a ver se nos faz concorrência à justiça. Mas acho que mas eu estou a dizer isto a rir, sem isto ter piada nenhuma, mas é um bocadinho para descontrair, mas acho que efetivamente nós temos muito que apostar ainda na justiça e investir. E de facto, essa frase que o Sr. João Massano disse, diz muito e reflete efetivamente aquilo que ainda é a mentalidade dos tribunais de família, e quando eu digo os tribunais de família estou-me a referir a advogados, a juízes, a procuradores e aos pais, aos progenitores, não é? Os pais têm muito a noção de que os processos de família são deles e é para resolver problemas deles, que não é para resolver a questão da criança. E de facto nos processos de família, não nos divórcios, mas naqueles que são as providências tutelares cíveis, as regulações do poder paternal, as alterações, os incumprimentos, são efetivamente processos das crianças, porque ali o que se discute é o superior interesse da criança e as crianças obviamente devem ser visadas como o principal e o fundamental naqueles processos, e muitas vezes não é isso que acontece. Ou, para dizer, na grande maioria das vezes, ainda não é isso que acontece. E obviamente que isso é uma falha muito grande que o sistema da justiça tem que ultrapassar, e temos todos que caminhar para melhor e pensar no que é que poderemos fazer para melhorar e para que assim não seja, não é? Sem dúvida. Dizer também que corroboro o que o doutor, portanto, digamos, foi uma espécie de uma exclamação, interrogação provocatória, porque é que isto acontece, aquilo que o doutor António Castanho aqui nos trouxe e nos leu. Porque é verdade, os tribunais às vezes são edifícios muito grandes, mas não há preocupação em que a vítima de violência doméstica, ou neste caso, do caso das crianças, uma criança que foi maltratada, por exemplo, por um progenitor, se cruze com esse próprio progenitor que a maltratou. E isto, sem dúvida, eu acho que eu não sou psicóloga, nem pretendo ser, e tenho um enorme apreço por ouvir o que os psicólogos me possam ensinar quando estou a decidir, mas acho que não é preciso ser psicólogo para nós sermos sensíveis a isto e perceber que se fosse connosco nós não gostaríamos enquanto adultos, portanto imaginemos com uma criança, não é? Que é com uma personalidade mais frágil, porque obviamente ainda não tem a maturidade, às vezes nem idade para ter maturidade ainda tem, e portanto isto é obviamente traumático, como o Dr. António Castanho dizia, e estas coisas têm que ser pensadas cada vez mais, claro. Eu posso dizer, doutor, que neste momento, ainda no outro dia tive uma crítica de um advogado, e que percebi, claro, mas que no exercício das minhas funções, mas que depois expliquei e o advogado compreendeu. Eu tenho estado cada vez mais a marcar audições de crianças em dias distintos dos dias que marco para os progenitores, e isto tem uma razão de ser. A razão de ser é precisamente essa que o Dr. António Castanho acabou de referir. Por vezes eu não quero sequer que as crianças sintam o olhar do pai e da mãe um com o outro, que não se falam e não se toleram, e é muito mau para uma criança, é uma pressão enorme sentir que o pai e a mãe que não se falam
olham para ela e que ela vai ser ouvida. Às vezes aquilo até funciona como uma violência psicológica, e quem é psicólogo sabe explicar isto melhor do que eu já ouvi muitos psicólogos sobre esta matéria. Portanto, efetivamente há muita coisa para fazer, e os tribunais às vezes contribuem, bem como a polícia e outros assessores, outras instituições que fazem assessoria na área da família e na área das crianças e do crime também, porque efetivamente há coisas que ainda não estão bem pensadas, ainda não estão bem estudadas e não andamos ainda a procurar soluções para elas. Mas obviamente que este debate, bem como outras intervenções nesta área em que se vai falando destas coisas, suscitam a possibilidade de virmos todos a contribuir e a fazer melhor, não é? E acho que essa é a pretensão, e penso que já se fez muita coisa, mas ainda há muito por fazer. Há, por exemplo, uma coisa que o Sr. João Maçã disse aí, que eu concordo plenamente: há advogados que já me têm dito que não são talhados para fazer família e menores, e efetivamente não são, como eu também tenho colegas que não são talhados para ser juízes de família e menores, e psicólogos que eu conheço e que vou aprendendo muito com o que dizem em matéria especializada na sua área, que gostam só de trabalhar com crianças, e outros, por exemplo, só gostam de trabalhar com adultos. Portanto, isto à partida é muito importante, porque nós não podemos ter intervenção nas nossas funções e digamos, fazer um bom trabalho se à partida não estamos também satisfeitos com aquilo que estamos a fazer e também não estamos propriamente talhados de personalidade para fazer aquela área. Eu seria, por exemplo, uma péssima juiz em direito do trabalho, porque nunca fiz nada de direito do trabalho, nem enquanto juiz, nem enquanto jurista, o que quer que seja, e portanto não sei nada, não tenho sensibilidade mínima para aquela área, não tenho experiência profissional e obviamente que não poderia fazer um trabalho, não é, proveitoso naquela área. E portanto acho que isto de facto, o Dr. João Maçã falou nisso no início, é muito importante considerar isto. Acho que é na jurisdição da família e menores talvez aquela que seja mais importante considerar isso, a nível dos advogados, dos juízes, dos próprios psicólogos, até dos próprios oficiais de justiça, dos técnicos todos que trabalham, é importantíssimo. Dizer que concordo também muito e assino por baixo com aquilo que o Dr. João Maçã também disse relativamente a não padronizar uma solução. A família é talvez aquela área, aquela jurisdição onde nós temos que ver o caso a caso, muito em pormenor, com muita especificidade. Cada criança é uma criança, mas uma criança de 3 anos pode não pensar como outra que tenha os mesmos 3 anos. Portanto, depende da vivência da criança, e isto são os psicólogos que o dizem, não sou eu, mas leio. Há crianças que exteriorizam muito bem e que obviamente têm a capacidade de falar, há outras que se acanham quando é para falar, e nós todos temos que estar sensibilizados e preparados para isso. É muito importante que advogados, juízes, psicólogos, e eu sinto isto no trabalho que faço, porque obviamente também estou atenta aos profissionais que trabalham comigo, tenham empatia, capacidade de simpatia, capacidade de falar, como o Dr. António Castanho disse, de uma forma clara, sem os termos jurídicos, sem os termos clínicos da psicologia, que nós até podemos conhecer, mas que não podem ser e não devem ser falados nem pelo juiz, nem pelo advogado, nem pelo próprio técnico que nos está ali a prestar assessoria, porque as crianças não entendem isso, os pais não conhecem muitas vezes essa linguagem e a mensagem não passa. Para se conseguir falar com uma criança, nós temos, como diz o Dr. Paulo Guerra, o juiz desembargador, que toda a gente conhece e que tem feito muito pela família e menores em Portugal, temos que subir e levar ao nível da criança, e isso é conseguir estabelecer proximidade com ela, simpatia, empatia, de uma forma informal, e portanto tudo isto é cada vez mais importante de acontecer e que deve obviamente acontecer. Dizer que há uma coisa que eu tenho notado e que queria aqui deixar o alerta: cada vez mais crianças vítimas e traumatizadas na infância se tornam adultos criminosos,
e isto é uma coisa que o Dr. António Castanho saberá até muito melhor do que eu, porque é psicólogo e deve estudar esses fenómenos, mas eu noto, e no presente como juiz de família e menores, nos processos tutelares educativos, que são aqueles que correspondem à tramitação dos processos criminais para os adultos, a lei tutelar educativa é aquela que educa as crianças para o direito e que é aquela lei que efetivamente se aplica às crianças e aos jovens que cometem crimes e que estão ali na idade entre os 12 e os 16. Eu posso vos dizer que hoje tive no meu tribunal uma audiência prévia em que o jovem com 14 anos de idade vinha indiciado de 22 crimes. 22 crimes, doutores. Com 14 anos de idade, a maioria deles tinham ocorrido entre 2019 e 2020, e portanto ele tinha à data 12 anos, por volta de 12 anos. Cada vez mais cedo os jovens cometem crimes graves, eram crimes muito graves, ofensas qualificadas na pessoa da mãe, roubos qualificados, muito injúrias, ameaças, portanto uma série de crimes. E qual é um dos problemas que eu também vejo no sistema judicial e que é muito importante, a par daqueles todos que o Dr. António Castanha aí referiu? É importante que cada vez mais se convoquem todos os que estão na lei e todos os que vêm indicados, e quando eu digo todos é mesmo todos. É importante que cada vez mais os advogados das crianças intervenham por elas, porque se efetivamente está o pai e a mãe e bem defendidos por advogados, a criança mais justifica que esteja. A criança merece ter lá o procurador, aliás a lei o impõe, o psicólogo, o advogado dela própria, o técnico que a prepara para a audição e que a prepara e que também pode estar presente e deve na própria audição da criança. Tudo isto é uma mais-valia e eu costumo dizer que todos somos poucos. E se há jurisdição onde a multidisciplinariedade é muito importante, é precisamente na jurisdição da família e menores. É extremamente importante, porque se todos estivermos atentos, a possibilidade que nós temos de evitar que o crime violento praticado por uma criança e por um jovem seja ainda reiterado e mais praticado. O trauma dessa criança, se nós todos estivermos atentos, a possibilidade que temos de intervir e de pedir para haver intervenção e de decidir e de requerer essa intervenção é muito maior. A possibilidade que se eu tiver um psicólogo por perto e um técnico que me venham dizer e alertar para alguma coisa que ali possa estar a acontecer de manifestação daquela criança desses efetivos indícios de trauma, a possibilidade que eu tenho de intervir é muito maior. E portanto eu acho que nós também temos muito, é verdade que há muito a fazer, mas também já temos muitas soluções e recursos na própria lei que não são muitas vezes utilizados e não são usados. E isto também é preciso dizer. Eu sei que também neste momento a celeridade é um problema, também é um problema que os tribunais têm e eu dou a mão à palmatória, eu sou juíza e portanto obviamente que o atraso dos tribunais tem que cada vez ser menor, porque estas matérias exigem uma intervenção pronta e rápida, senão as coisas adensam-se, densificam-se e pioram. E por vezes o timing da nossa atuação já não vai fazer nada, portanto é ali ou então já não é. O Dr. António Castanho na sua intervenção disse isso mesmo. Se nós demorarmos, não é? Aquilo é uma bola de neve que cresce com acrescidos traumas e que vai obviamente agudizar, não vai solucionar, não é? E portanto nós temos que ter em causa isso. Temos que cumprir os prazos, cumprir o chamamento de todos aqueles que são precisos à intervenção, e eu acho que com isto poderemos alcançar melhores objetivos, penso eu, não é? Doutora, deixe-me só colocar-lhe uma questão, e colocava também ao Dr. António Castanho, que tem a ver com o seguinte: a propósito do que falámos há pouco e do que está a dizer de alguma desadequação da estrutura às necessidades de quem lá vai. Eu gostava de vos ouvir sobre o seguinte: nós tivemos uma alteração legislativa, por exemplo, no Maior Acompanhado, em que se tentou, e o objetivo era esse, que se fizesse algo que
adaptado a cada um dos maiores que necessitasse de acompanhamento, no fundo, uma solução específica para cada um que lá aparecesse no tribunal. Na criança, e no caso das crianças, é similar. Porque é que o sistema tem tanta dificuldade em lidar com estas especificidades, que é o que eu sinto. O que eu sinto é que muitas das vezes a procura de alguma padronização, e daí a necessidade de haver as modas, de haver aquelas soluções para tudo, é como, faz-me lembrar, sabe, aqueles livros que há, Como Ser Feliz em 15 lições, como se a felicidade fosse igual para toda a gente, e às vezes os tribunais funcionam um pouco como isto. É como resolver esta situação que será igual a toda a gente. Não, não é. Não, não é. E na família, no maior acompanhado, são dois exemplos claros, que ainda por cima houve intenção legislativa, nomeadamente em relação ao maior acompanhado, e é como se por vezes os tribunais não quisessem seguir esta orientação legislativa, ou por um motivo ou por outro, não interessa, mas o que é que nós podemos fazer para que os tribunais adequem as soluções e as suas decisões, naturalmente, ao caso específico que lhes aparece à frente. E isso é algo que eu acho que é o problema de base de tudo isto, é que há uma grande, diria eu, tendência para a padronização, para colocar em gavetas, sem olhar a que se calhar naquele caso específico não há nenhuma gaveta que sirva e tem que ser construído especificamente para aquela situação. Não concordam? Doutor, concordo plenamente. E o que lhe posso dizer é que isso não deixo de reconhecer que é assim. Tenho que reconhecer, porque efetivamente é verdade, não é? É um passo de gigante que os tribunais de família e menores têm que dar, porque efetivamente há muito campo a percorrer nesse espaço que o doutor está aí a dizer, e bem, e que eu reconheço que efetivamente funciona assim, mas devo-lhe dizer que é uma coisa que já tenho pensado várias vezes nisso e que não compreendo porquê. Porque se os doutores pensarem, a jurisdição da família e menores é uma jurisdição voluntária, e o facto de ser uma jurisdição voluntária significa que precisamente permite ao juiz adaptar, e é para esse efeito, que é voluntária, não é para outro, que permite precisamente ao juiz ter a possibilidade de não seguir a norma, só seguir a norma de forma estrita, não em absoluto, e poder adaptar o caminho do processo e as soluções e as próprias decisões ao caso concreto e àquilo que melhor serve o caso concreto. E a verdade é que muitas vezes não é assim, muitas vezes não é assim. O que é que eu acho que pode fazer com que isto mude? Ó, doutor, eu sou juíza, mas se fosse procuradora, insistia. Se fosse advogado, insistia. E não desistia também, para além de dizer que insistia, também não desistia. Mas claro que reconheço que é difícil. É difícil até porque há coisas que estão efetivamente, como o doutor disse bem, padronizadas, instituídas, e não é, aliás, a mudança não é fácil em lado nenhum, e muito menos, eu diria, muito menos na justiça, não é? Nós não somos um meio militar, mas somos parecidos. E, portanto, mas claro que isto também depende de caminho que os juízes também nós próprios temos que fazer, não é? E acho a nossa experiência, não é? De profissional.